aí, pessoal? Vamos lá? Silêncio, olha pra frente, prestar atenção aqui. A pergunta foi? Espírito, materialismo, histórico e dialética. Então, no materialismo histórico dialético de Marx vai dizer o seguinte: não são nossas ideias que transformam o mundo, como queria o rei. São as condições materiais, ou seja, o mundo, a realidade, que transforma a nossa forma de pensar. E as condições materiais, elas mudam com o tempo. Por isso a forma de pensar hoje não é a mesma forma de pensar de quem vivia na Idade Média. Porque as condições materiais, a realidade material de hoje é diferente daquela época. Então, cada época, com suas condições materiais, permite às pessoas que vivem nessa época, nesse período, pensar de forma diferente. Oi. Posso chegar para o E dialético por quê? Porque é a contradição que move a realidade. E qual que é a contradição que move a realidade? A luta de classes. Então, para Marx, a história da humanidade nada mais é do que a história da luta de classes. Quais classes? No mundo antigo era a luta entre o senhor versus o escravo. Na Idade Média, o senhor feudal versus o servo. E agora, na Idade Moderna, capitalista, contemporânea, a luta entre a burguesia e o proletariado. Então, em cada época histórica, nós tivemos a luta entre classes diferentes. Para Marx, tem hora que essa luta é explícita, tem hora que ela é velada. Ou seja, tem hora que eles chegam às vias de fato, assim, confrontado. Tem horas que esse confronto, essa divergência de classes, não vai aparentar haver conflito, mas há. O idealismo histórico e dialético de Marx se opõe ao idealismo histórico e dialético de Hegel. No idealismo histórico e dialético de Hegel, são as nossas ideias que transformam a realidade. É a nossa forma de pensar que muda o mundo. Então, cada ideia de cada época mudou e transformou a realidade. Por isso a história. As ideias, elas mudam com o tempo. E à medida que as ideias mudam com o tempo, elas vão mudando a realidade. A dialética aqui, então, é a oposição de ideias. É a oposição de ideias que move a realidade.
Por exemplo, vamos pegar o caso do Brasil. O idealismo histórico e dialético na nossa realidade atual. Há duas ideias opostas mudando a realidade do nosso país. Na política. De um lado nós temos a direita, do outro a esquerda. Os ideais da direita e da esquerda estão em confronto. E isso vai mudando com o tempo. E segundo o Hegel, vai nos conduzindo ao progresso. Sem oposição de ideias não há progresso, não há evolução, não há mudança. Ora uma ideia predomina, ora outra. A direita elegeu Bolsonaro, a esquerda elegeu Lula. E essa oposição continua. Ora uma predomina, ora a outra, transformando a realidade. E para vocês, são as ideias que transformam a realidade ou a realidade que muda a nossa forma de pensar? São as nossas ideias que mudam a realidade? Será que a realidade muda as nossas ideias? A verdade é que dos dois, né? Se a gente pensar que a gente não conseguir tirar a carteira, dali a ver com a nossa realidade. Mas isso não é um particular individual. Mesmo assim, você vai precisar de condições materiais para poder mudar essa realidade. Você precisa ter dinheiro para poder tirar a carteira, você tem que pagar a escola, tem que pagar os exames. Tem as condições materiais ali que são necessárias também. Só querer, só ter ideia não vai resolver. As condições materiais precisam colaborar. Tem a marca da carteira. Mas aqui ele se confrontava, né? O Marx vai dizer que o idealismo histórico dialético dele é inclusive a antítese, né, do idealismo histórico dialético. É a contraposição, é a prova de que o idealismo de alguma forma estava correto, porque a ideia mudou. E com a ideia mudou também a realidade, porque o materialismo histórico dialético de Marx vai fazer com que ocorra uma oposição ao capitalismo. Na época de Hegel predominava o capitalismo. O Marx vai se opor ao capitalismo idealizando o social. De alguma forma, o materialismo histórico e dialético de Marx prova que Hegel estava correto. O capitalismo, o sistema econômico, enquanto ideia, passa a se opor ao socialismo, que não existia ainda na realidade. Então, são as duas principais correntes filosóficas do século XIX, o idealismo de Hegel e o materialismo de Marx. Próxima questão. Relação de trabalho e capital para Marx. Explica a relação entre capital e trabalho para Marx. O que é o capital para Marx? Para nós hoje, capital é dinheiro, mas capital não é exclusivamente dinheiro. Dinheiro é uma forma de expressão do capital. O capital está relacionado aqui aos meios de produção. E quais são os meios de produção no sistema capitalista? O trabalho, na verdade, é uma das coisas que o capitalismo compra. Ou quem tem o capital compra. Usa o seu dinheiro para comprar.
Os meios de produção, ou capital, aqui nós podemos dizer que são as terras, né? As fábricas, os comércios, então o capital são os meios de produção. Outrora, antes do capitalismo, os meios de produção estavam nas mãos dos trabalhadores. À medida que o capitalismo foi avançando, os trabalhadores foram perdendo o domínio sobre os meios de produção. O camponês medieval ele tinha suas ferramentas para poder trabalhar a terra, plantar, colher, criar o seu animal e assim garantir a sua subsistência. Com o capitalismo, o que aconteceu com o camponês? Ele foi expulso dos campos. Houve os cercamentos dos campos. O campo se tornou uma propriedade privada, não existia mais as terras comunais. O senhor feudal destinava uma terra para os camponeses morarem nessa terra. Então o camponês tinha uma terra onde podia morar. Ele tinha ferramentas para trabalhar a terra, plantar e assim garantir a sua subsistência e criar animais. Aí ele perde a terra, perde as ferramentas. E agora a única coisa que o camponês tem a fazer é o quê? Migrar para a cidade. E na cidade ele vai fazer o quê? Vender a sua força de trabalho. Porque ele não tem mais as terras, não tem mais as máquinas, não tem mais as ferramentas, ele não pode comercializar o que ele produz. Porque o camponês, quando ele produzia algum excedente, na Idade Média, ele poderia trocar esse excedente. Eu produzi aqui batata, estou precisando de calçado ou de roupa. Vou trocar as batatas que eu produzi com um artesão que produz roupa ou sapato. Então ele poderia fazer o escambo ali, o comércio, a troca. Com o capitalismo, o camponês perde isso tudo. Ele é expulso do campo. O artesão também é a mesma coisa, ele perde a sua oficina, ele perde as suas ferramentas. Agora o artesão, ele não consegue competir com as fábricas, ele tem que virar um operário da fábrica. Ele vai ter que vender a sua força de trabalho na fábrica. E no capitalismo, o capital, os meios de produção estão nas mãos da burguesia. O proletariado, a única coisa que ele tem é o trabalho. E por isso há essa oposição entre capital e trabalho. O proletariado, a única coisa que ele tem a oferecer no sistema capitalista, já que ele foi surrupiado dos meios de produção, ele só tem a oferecer agora no mercado capitalista a sua força de trabalho. E é a força de trabalho que produz lucro. Mais-valia. É a força de trabalho que reproduz o capital. Porque só a força de trabalho pode ser explorada. Somente a força de trabalho humana do proletariado pode, de alguma maneira, fazer com que ocorra o lucro, a mais-valia. Por quê? Só o operário ele produz mais do que aquilo que ele ganha. E a diferença entre o que ele produziu e o que ele ganhou enquanto salário vira o quê? Mais-valia. A terra, a fábrica, o comércio, tudo isso aí tem um preço fixo. Não tem como você ser explorado. É um preço de mercado. Agora a força de trabalho dá para você explorar.
O ser humano você pode pagar para o operário, para o trabalhador, menos do que ele produz. Se o sujeito ganha um salário mínimo, será que ele produz só um salário mínimo na empresa que ele trabalha? Ele produzir muito mais. Então a diferença entre o que ele produziu de riqueza para a empresa e o que ele recebeu enquanto salário é mais valia. Por isso que Marx vai dizer que isso é exploração, né? E aí reproduz o capital por quê? Porque o que o operário produziu era apropriado pela burguesia e torna cada vez mais rico. O burguês pega parte da produção do operário e depois reinveste isso, fazendo com que sua empresa ali tenha vantagem econômica, vantagem competitiva e possa aumentar cada vez mais os lucros. Então, no capitalismo, alguém tem que sempre ser explorado. Por isso que o capitalismo precisa encontrar formas de manter a exploração. Nós estamos vivendo um período aí de ameaça e crise do sistema capitalista. As inteligências artificiais estão tomando conta. E há o risco aí de que a IA acabe com uma porção de empregos. Só que tem um problema. Vai acabar com os empregos. Acabando com o emprego, acaba com o quê? Você vai acabar com os consumidores. O capitalismo precisa de consumidores. E aí, se não tiver ninguém para comprar os produtos dos ricos, o que eles fazem, da burguesia, como é que a burguesia vai continuar rica? Vai produzir para quem? É por isso que o Elon Musk foi e falou recentemente, né? Nós temos que pensar numa renda básica universal. O que é uma renda básica universal? Bolsa Família turbinado. Bolsa Família não é regra. Bolsa Família turbinado é uma renda que garanta que as pessoas tenham o mínimo, o básico para viver. Bolsa Família não garante nem o básico, porque quem vive de Bolsa Família não consegue pagar um aluguel, não consegue comprar tudo que uma família precisa para se alimentar. Né? Pagar energia, água, todos os gastos. Bolsa Família é uma ajuda. Mas em outros países, os países ricos já têm essa renda mínima que é bem mais significativa e dá para uma família se manter. Essa família vai consumir. Mas ainda assim vai continuar havendo uma exploração. Porque à medida que as inteligências artificiais passam a fazer o serviço, precisa de mão de obra humana. E aí os bilionários, nem eles já não trabalham, vão trabalhar ainda menos. Na verdade, não vão trabalhar, eles só conferem lá como é que está. Como é que está aqui minha conta, tá? Minhas empresas, está subindo ou está caindo? Se estiver caindo, eu mando todo mundo embora. Troca, só troca os funcionários para ver se mudando os funcionários eles conseguem fazer com que os lucros da empresa voltem a subir. Então esse é o trabalho aí do burguês. Qual que é 17?
produção, força produtiva? Quase toda folha. Segundo Marx. Então falamos de meios de produção. Quais são os meios de produção? As terras, as fábricas, as máquinas, os comércios, né? O modo de produção. É a maneira como cada sociedade produz e reproduz as riquezas do seu respectivo momento histórico. O primeiro modo de produção da história, segundo Marx, foi o comunismo. Chama de comunismo primitivo. Como é que funcionava o comunismo primitivo? Eram sociedades tribais. Nas sociedades tribais, tudo que era caçado, tudo que era coletado, tudo que era produzido era dividido de forma igualitária entre todos da tribo. Não existia desigualdade na tribo. A tribo não tinha um cara que era mais rico do que os outros. Tudo que era produzido era dividido. Saíam para caçar, chegavam, traziam a caça e dividiam para que a tribo pudesse se alimentar. Saíam para pescar, traziam a pesca e dividiam para que a tribo pudesse se alimentar. Saíam para coletar frutos e alimentos na floresta. O que eles traziam era dividido entre todos para que todos pudessem se alimentar. Então, por isso comunismo, porque não havia desigualdade. Só que existia um monte de tribo diferente. E essas tribos entravam em contato. Quando entravam em contato, dava B.O. As tribos se enfrentavam. E aí começou a acontecer o quê? A tribo vencedora pegava os sobreviventes da tribo perdedora e transformava eles em escravos. Aí começa a mudança no modo de produção. Do comunismo nós passamos para o escravismo. Agora há uma relação entre o senhor e escravo. Começa uma relação de exploração. Eu tô quase terminando a folha e ele tá... No escravismo, o escravo, ele é um objeto. Ele não tem liberdade. Ele não é dono de si mesmo. Ele é propriedade do seu senhor. Eles dividiam os escravos? Eles dividiam os escravos? Os escravos começavam a trabalhar na tribo. A tribo caçava, coletava. Mas se sobrasse só duas pessoas? Oi? Tipo, se sobrasse duas pessoas. No começo eles trabalhavam para a tribo, né? Mas aí começa a surgir um processo de hierarquização na sociedade. À medida que começa a explorar o trabalho dos outros, começa a haver hierarquia. Na tribo todo mundo era igual. Quando você começa a ter escravos, começa a ter uma hierarquia, uns passam a ser o líder. Aí surge, né, o líder da tribo, que ele vai ter os escravos para si. Aí ele pega esses escravos, eles vão trabalhar para ele. Então vai começando a surgir essas hierarquias. E a partir da hierarquia vai sendo dividido para os que têm mais alto posto. Quem ocupa lugares maiores, mais altos na hierarquia, tem mais escravos. Ou fica com mais escravos. E aí ele começa também a usar a própria mão de obra ali dos guerreiros para vencer e começa a saquear outras tribos. Para quê? Para ter cada vez mais escravos. Começa um processo expansionista, né? Quando chega a noite, as tribos vai lá e sumir. E vão começando a surgir os primeiros impérios, né? Porque o que é um império? O império precisa expandir-se. Expandir para dominar e explorar os territórios e os indivíduos de outras comunidades. Então o escravismo, esse sistema econômico baseado na relação entre senhor e escravo, ele entra em crise com o Império Romano, que era o império, né? O Império Romano ele precisava constantemente de conquistar novos territórios, para fazer saques desses territórios. E
para transformar esses povos dominados em escravos. Só que esses escravos foram começando a se organizar e a fazer rebeliões. Até que essas rebeliões começaram a virar uma revolução, que muda o modo de produção. Uma das rebeliões mais famosas do Império Romano foi de Espartacus. Vocês já ouviram falar? Espartacus era um escravo do Império Romano. Inclusive era um gladiador, tem até uma série, né? Espartacus. Ele vai e se organiza junto com outros gladiadores e eles fazem uma rebelião. No final, Espartacus acaba assassinado. Mas outros povos que eram dominados e escravizados pelos romanos começam a se organizar. E começam pelas beiradas do Império, né? Minando o poder do Império. Aqueles que o Império chamava de bárbaros. E a partir disso, esses povos bárbaros, esses povos aí germânicos, que outrora eram dominados e escravizados, eles vão fazer uma revolução e mudar o modo de produção. Aí nós teremos a transição para o feudalismo. Em 476 depois de Cristo acontece a queda do Império Romano. Os povos germânicos chegam no coração. Eles estavam minando o Império pelas beiradas, até que eles chegam no coração do Império, que era Roma. Em 476 depois de Cristo acontece a queda de Roma. Os povos germânicos, que eram os vândalos, que eram os godos, visigodos, ostrogodos, os hunos, vários povos se reúnem, que eram escravizados pelo Império, se organizam e destroem o Império. Acabando o Império, acaba o escravismo. Um novo modo de produção começa a se desenvolver. Esses bárbaros germânicos, eles fazem com que a cultura citadina também entre em declínio do Império, e eles se tornam senhores de terras. E em suas terras eles começam a ter sob seu domínio servos. Mas o servo é diferente do escravo. O escravo era objeto, poderia ser comercializado pelo seu senhor. O servo não. O servo ele está ligado à terra. A terra que pertence ao senhor feudal. Mas o servo não. O servo não é propriedade do senhor feudal. O senhor feudal não tem direito de comercializar os servos. Então, nesse sentido, o servo tem um pouco mais de autonomia em relação ao escravo. Apesar de que ele está ligado à terra, o senhor feudal, o que ele fazia? Quando ele tinha terras muito grandes que ele não conseguia administrar, ele fazia concessão para um outro nobre. E assim, tinha os rituais de vassalagem. Então, o sujeito se tornava vassalo de um senhor feudal e recebia terras para poder administrar. Algo parecido aconteceu aqui no Brasil, né? Brasil, quando Portugal descobre o Brasil, o Pedro Alves Cabral, o que o rei de Portugal faz para tentar administrar? Ele não conseguia administrar diretamente aqui. Ele cria as capitanias hereditárias. Ele faz a concessão de faixas de terra no litoral do Brasil para capitães donatários. E aí ele teria o direito de explorar aquelas terras e daquelas terras tirar o seu sustento, a sua subsistência. E ter inclusive algum lucro, desde que pagasse uma parte do que ele produziu para o senhor maior, que era o rei. E aí dentro do sistema feudal surgiu um grupo chamado burguesia. A burguesia vivia no entorno dos castelos e dos feudos. E a burguesia ela vivia do quê? Do
comércio. A burguesia ia para o Oriente buscar as especiarias. Ela começa a enriquecer, ela volta com especiarias, faz feiras e começa a desenvolver as cidades. À medida que a burguesia vai enriquecendo, ela vai conquistando o poder econômico. E aí ela quer, agora, não só o poder econômico, ela quer também o poder político. E a burguesia se organiza e vai fazer as revoluções burguesas. As revoluções burguesas vão fazer com que o modo de produção mude do feudalismo para o capitalismo. Com tanto que eu deveria passar, eu tô quase terminando essa folha. Tá fácil. E para mais as contradições do sistema capitalista entre burguesia e proletariado, vai surgir um novo modo de produção que vai superar o capitalismo. Qual que é? O socialismo. O proletariado vai se organizar, tomar consciência de sua exploração e vai tirar o poder da burguesia, instituindo a ditadura do proletariado. Na ditadura do proletariado acontecerá a socialização dos meios de produção. Não é a socialização de tudo, é a socialização dos meios de produção, das terras, das fábricas e dos comércios. Sua casa, seu carro, suas coisas não vão ser socializadas. O que é socializado é aquilo que permite à burguesia explorar o proletariado, que são os meios de produção. E aí, com a socialização dos meios de produção, tudo que for produzido agora não será propriedade de alguns indivíduos de forma exclusiva. Tudo que for produzido vai ser distribuído de forma igualitária. Era o ideal de Marx com o socialismo. Até que iria chegar no comunismo. No comunismo já não é mais necessária uma ditadura do proletariado, porque as condições sociais serão tais que não vai ser mais necessário um Estado para administrar as coisas. Agora as pessoas viverão uma sociedade quase, utópica e sonhadora. Quase não, utópica e sonhadora. Porque Marx acreditava que chegaria um momento onde tudo que fosse produzido seria dividido de forma igualitária a cada um conforme a sua necessidade, sem necessário de Estado algum para nos impor isso, como aconteceria no socialismo. Então esses são os modos de produção. A força produtiva. Quem que é a força produtiva nos modos de produção sempre? Os trabalhadores, Eles são a força produtiva. A força produtiva que reproduz o capital, o capitalismo, ou que reproduzia o feudalismo, ou que reproduzia o escravismo, sempre com um grupo tendo vantagem sobre outro, sempre com um grupo explorando o outro. Então por hoje é isso aí, galera.